senhores telespectadores, estamos no Natal e no Natal qualquer programa tem que ser necessariamente um programa a desejar boas festas. Boas festas a todos, nos seus lares, nas suas vidas, nos seus trabalhos. Boas festas. Porque o Natal, como sabem, é uma festa. É uma festa que se celebra numa grande parte do mundo. Bom, e agora uma pergunta. Mas é uma festa desde quando? Desde quando é que o Natal é festa? Bom, o senhor telespectador, naturalmente, já está a responder por mim. Que diabo de pergunta, toda a gente sabe. Pois nós contamos os anos desde o momento em que Cristo nasceu, vamos no ano 2005, quer dizer, Jesus Cristo nasceu há 2005 anos, portanto, como o Natal comemora o nascimento de Cristo, é festa desde há 2005 anos. Bom, eu devo dizer que as coisas não são tão simples. Não são tão simples. Quando Cristo nasceu, já o Natal era festa desde há muito, muito tempo. Natal é festa, olhem, eu não sei dizer-lhes desde quando, mas desde o momento em que os homens começaram a refletir naquilo que acontecia. O Natal foi originariamente a festa do solstício do inverno. Sabe o que é o solstício? Há uma altura do ano em que os dias começam a ser cada vez mais pequenos. Primeiro, às 8 está a escurecer, depois às 7:30 já é lusco-fusco, depois às 7 e às 6 acaba. Olhem agora, nesta altura, depois das 5 já não se vê claro. Então, se os dias vão encolhendo, acaba por ser uma noite perpétua e isso é um terror. Vai acabar o sol no mundo. Não, mas ao momento em que o sol parece parar, os dias voltam a aumentar e é isso que se chama o solstício. Renasce a vida. E sabemos que desde sempre, desde que os homens refletiram, fizeram do solstício uma festa. Sabemos isso porque conhecemos a religião, por exemplo, dos egípcios, a religião dos caldeus e a religião dos persas. Todas essas religiões, o grande Deus era o sol e a morte do sol era celebrada. Olhem, muito mais tarde, quando os espanhóis chegaram à América, no Peru, encontraram lá o culto do sol, havia jejuns, havia sacrifícios, realmente era todo o culto pré-histórico do sol que eles encontraram. Bom, os romanos celebravam essa festa do solstício, chamavam-lhe a festa do triunfo do sol invicto, do sol que ninguém vence, e tinham uma data para isso. Faziam isso no dia 25 de dezembro. Reparem, 25 de dezembro. Era a festa do sol invicto entre os romanos. É claro que, naturalmente, o senhor telespectador pergunta-me, está bem, então o Natal começa desde que os homens adoram o sol. E desde há quanto tempo é que os homens adoram o sol? Bom, também eu confesso que não sei. Gostava de dizer, mas não sei, porque há muitas respostas. Há alguns arqueólogos que, pela disposição em que os primeiros homens do Paleolítico colocaram certos rochedos, entendem que aquilo eram já cultos solares, e esses dizem que desde há 20 milhões de anos os homens sentem que o sol é a vida e a vida é Deus, e portanto eles adoravam o sol. Eu acho essa teoria é possível, mas acho-a muito... eu penso que era uma fase mais avançada da humanidade. É já no Neolítico, quando os homens pensam, preparam o futuro, quando os homens têm já as primeiras cabanas, enfim, que surge a festa do sol e o culto do sol. De qualquer maneira, não há dúvida nenhuma de uma coisa. A origem do Natal está no culto do sol. E o que é curioso
é que o mesmo acontece com a Páscoa. Como sabem, Natal e Páscoa são as grandes festas do cristianismo. O cristianismo apresenta o Natal e a Páscoa como as duas grandes épocas do ano. Também a Páscoa tem origem no mito solar. A partir do Natal, todos os dias, o dia é uns minutos maior, até que chega um momento em que o dia dura tanto como a noite. O dia é igual à noite. Isso é o equinócio da primavera. Como sabem, na primavera parece que todo o mundo ressurgiu. As plantas dão flor, as árvores dão flor, a flor que vai dar o fruto no verão. Nas vinhas aparecem os primeiros abrotos que darão as uvas. Todo o mundo está em festa, é a ressurreição. Bom, e essa data que é o equinócio, foi sempre comemorada. Comemorada desde os povos pré-históricos, e os judeus adotaram a Páscoa, mas davam-lhe um sentido, porque diziam que a Páscoa comemorava o dia em que eles tinham saído do Egito. Estavam no Egito, até que o faraó deu ordem para que eles abandonassem o Egito e, conduzidos por Moisés, fossem até à Terra Santa, o Êxodo. Bom, provavelmente isso aconteceu na primavera, porque essas grandes viagens começavam sempre nas primaveras e, portanto, eles transferiram a ideia da primavera para a ideia da viagem. E era essa Páscoa, a Páscoa do Êxodo, a Páscoa judaica, que se comemorava no tempo de Cristo. O próprio Jesus Cristo comemorava essa Páscoa. Sabemos isso pelos Evangelhos. Olhem, foi numa comemoração da Páscoa, foi a última ceia, em que ele, pela primeira vez, disse aos seus discípulos: tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Foi essa Páscoa que precedeu de poucos dias a sua prisão e o seu sacrifício no Monte Calvário. Portanto, os cristãos passaram a celebrar a Páscoa como a época da ressurreição do próprio Jesus Cristo. Por isso nós chamamos-lhe a Páscoa da ressurreição. Para distinguirem essa Páscoa da Páscoa dos judeus, houve até um Papa que ordenou: os cristãos têm que celebrar a sua Páscoa 8 dias antes da Páscoa dos judeus. Porque os judeus continuaram a dizer: não, a Páscoa comemora a saída do povo judaico do seu cativeiro no Egito. Os cristãos diziam: não, a Páscoa comemora a ressurreição do Senhor. E para distinguir isto, a Páscoa cristã era 8 dias antes da Páscoa judaica. O que é curioso é que a Páscoa e o emblema da Páscoa, da morte de Cristo, teve um relevo muito maior na religião cristã do que o nascimento. Parece que morrer era muito mais importante do que nascer. Como sabem, em todas as igrejas, todas não posso dizer, mas em quase todas, há um altar com o Calvário, a cruz onde Cristo agoniza. Nos lares dos portugueses, em milhares e milhares de lares, a única imagem que existia era um crucifixo sobre a arca onde se guardava o pão, ou sobre a cómoda. O crucifixo que eu tenho junto de mim é para mim um crucifixo familiar. Era o crucifixo que existia de cima da pequena cómoda dos meus avós maternos, numa casinha no Terreiro das Donas, que ainda hoje lá está. Eu fiquei com este crucifixo. Tinha aqui uma pequena lamparina em que ele era alumiado dia e noite pelo primeiro azeite dado pelo Soto da Mota. O Soto da Mota era a fazenda de que a família dos meus avós vivia. Meus avós não eram ricos nem pobres, eram agricultores modestos, mas assim como na sua casa havia este crucifixo, isto havia um pouco por toda a parte. Depois passou de moda
a certa altura, não havia antiquário nem ferro velho nenhum onde não houvesse montes de crucifixos. Olhem, recordo-me, em Borba havia uma casa com milhares e milhares de crucifixos nas paredes, era uma coleção magnífica, aliás, não sei o que foi feito dela, ao passo que presépios havia poucos presépios, alguns, claro. Na Sé havia um belo presépio, eu já lhes mostrei o presépio da Sé. Na Basílica da Estrela, depois a Dona Maria também quis um belo presépio, já diferente. Também já vimos na Madre de Deus há um belíssimo presépio. Em todo o caso, os presépios eram uma exceção a comparar com os calvários. Para o cristianismo foi sempre muito mais importante a morte do que o nascimento de Cristo. Bom, isso compreende-se. Ele nasceu como qualquer de nós. Nasceu humildemente numa cabana, mas morreu de uma forma diferente de todos nós. Morreu crucificado, como se fosse um criminoso, por ter trazido ao mundo palavras novas, por ter anunciado que todos os homens são filhos de Deus, portanto são todos irmãos entre si. Não há grandes nem pequenos, não pode haver ricos nem pobres. Todos somos irmãos. Isto, naquela altura, era bastante perigoso, bastante subversivo. E então as justiças prenderam-no e o resultado foi a tragédia do Monte Calvário. Eu, por mim, entre o Calvário e Belém, fui sempre criado na doçura do prodígio do Belém. Na casa dos meus pais, desde que eu nasci, havia um presépio. Nós pequeninos, ajudávamos a fazer o presépio. Íamos, eu e os meus irmãos, ao castelo e naquelas pedras seculares do castelo de Leiria, cresciam tufos de musgo que nós trazíamos e era com isso que nós fazíamos o presépio. Mas nessa altura o Natal era tão diferente, tão diferente. Nessa altura eu tinha 7, 8 anos, eu vou falar-lhes nisso. Estou junto de um retrato meu que foi pintado por um tio quando eu tinha 8 anos. O povo costuma dizer nem 8 nem 80. Pois bem, aqui tem o caso em que eu tinha 8 e agora tenho 80. 80 é mais alguns que não digo. E, para ser sincero, eu acho que não mudei muito. Não mudei muito. Recordo-me desta altura, eu nesta altura acreditava no Menino Jesus. Olhem, todas as noites do Natal, o Menino Jesus entrava pela nossa chaminé e ia aos meus sapatos e aos meus irmãos, éramos 6 irmãos, e punha prendas, punha caixas de soldados de chumbo, punha automóveis de corda, punha caixas de aguarelas e marimbas e tambores e cornetas e palhaços. E também todos os anos me diziam, se não te portares bem, o menino não põe prenda nenhuma, põe um grande carvão preto no teu sapato, mas nunca pôs, quer dizer que eu portei-me sempre bem. Eu acreditava sinceramente no Menino Jesus e, para lhes dizer a verdade, ainda hoje acredito. As coisas verdadeiras são aquelas em que nós acreditamos. Nós acreditamos em tanta coisa que não existe. E às vezes não acreditamos em tanta coisa que é verdadeira. Acredito sim, acredito no Menino Jesus, acredito naquele menino que há mais de 2000 anos nasceu na Gruta do Belém. E para mim não há Natal sem presépio. Foi sempre assim. Não há Natal sem presépio. Olhem, quando casei, e isso faz agora 61 anos, foi essencial lá em casa, dentro de um armário, fizemos um presépiozinho muito pobre.
Nossa Senhora, o São José, o menino, a burrinha, não sei se há algum pastor, um presépio pequenino. Bom, isto já foi há 61 anos. Depois, em cada ano, eu comprava todos os bonecos diferentes que apareciam e era mais uma abada. Já viram o que é ao fim de 61 anos? Um presépio que vai crescendo, crescendo, pouco a pouco. Se não viram, vão ver agora. Vou-lhes mostrar o tal presépio que eu comecei a fazer há 61 anos. Aquelas figurinhas, Nossa Senhora, São José e o Menino, são as primeiras que há 61 anos povoaram o presépio. Depois, no ano seguinte, vieram mais os Reis Magos, vieram mais pastores em cada ano. Bom, e reparem, agora nesta altura, eu já nem sou capaz de os contar. Eu penso que entre ovelhas, pessoas, cenas, monumentos, há já perto de 2.000 peças. E cada uma quer dizer qualquer coisa. Eu não vou falar-lhes todas, mas gostava-lhes especialmente de falar deste grupo. Isto é: um menino nasce numa telha. O pai e a mãe, aflitos, veem que o menino é mais pequeno do que a telha. Bom, foi assim que nasceu o meu pai, no dia 1 de abril do ano de 1881. Nasceu prematuro, nasceu de 7 meses, e era tão pequenino, que o meu avô deitou numa telha. E viu-se que do menino para a telha ainda sobravam 3 dedos. Aí todas as vizinhas disseram: que menino, ele assim não vai vingar. Foram a correr à casa do senhor prior, que vivia ali perto, e veio batizá-lo in articulo mortis. Ninguém acreditava que aquele menino vingasse. Ai, não vingou. Meu pai, de quem todos nós nos orgulhamos, foi depois um dos fundadores da Academia Portuguesa de História, o homem que levantou em Portugal a questão dos painéis do Infante Santo. Bom, é um homem de quem todos nós temos realmente verdadeiro orgulho. Isto recorda-o. Mas há muitas lembranças de família, olhem, diz lembranças da Francisca, e vê-se uma mulher já de cabelos brancos que está a amassar lentamente a massa das filhoses. Bom, estou a recordar a nossa Francisca, que era mulher da beira, que viveu em nossa casa e que acarinhou e criou, a bem dizer, os nossos 5 filhos. Morreu há poucos anos, mas que continua viva, e aqui no nosso presépio, em cada Natal, é ela quem prepara ali as filhoses. Tudo isto são lembranças. Está ali, veem o pedreiro que está a construir uma casa, é a lembrança do meu avô paterno, que era pedreiro. Lá em frente vem o Castelo de Leiria, recorda a terra em que eu nasci. Está ali uma igrejinha açoriana onde eu estive. Tudo isto são lugares ligados à minha vida. Vê-se o Mosteiro da Batalha, vê-se um palácio em Ponta Delgada, onde eu uma vez fui fazer uma conferência. Tudo isto é, no fundo, a história da nossa vida, porque o presépio é isso mesmo. O presépio é uma representação plástica, simbólica da vida de cada um. Podiam perguntar porque é que no seu presépio há tantos meninos. Vem aqui um menino Jesus, vem aqui outro menino Jesus, vem além outro menino Jesus, vem além outro menino Jesus. Bem, ao todo são 5. São 5 porque cá em casa os meninos Jesus chamam-se Zé, António, Pedro, Paulo e Rodrigo. São 5. Penso que há esse prodígio do presépio cada vez que no mundo nasce uma criança. Só que aquela criança nasceu com um destino diferente, e aquela criança semeou palavras que transformaram o mundo e fizeram do mundo realmente uma civilização diferente. Daí vem o meu culto do presépio.
eu tenho este presépio, é o presépio da família, está todo o ano montado aqui num velho moinho. Isto agora é uma tradição, os presépios não morrem, duram a vida inteira. Devo dizer que as peças até já subejam. Lá embaixo já está a nascer um segundo presépio, porque as peças que aqui não cabem estão a ir lá para baixo. Estes natais que eu estou a recordar, os natais da minha infância e os natais que eu continuo a viver, porque sou um homem com uma idade muito avançada, são o Natal da família. Era o Natal ali dos anos entre as duas guerras. E naturalmente o mundo é composto de mudança. Há muitas maneiras de ser Natal. O que é importante é compreender que o Natal não é a festa nem de uma religião, não. O Natal é a própria festa da vida. É a festa de nascer. E creio que enquanto houver mundo, a vida tem que ser reconhecida como um dos valores essenciais, pois o mundo é a própria vida. Quando acabar a vida, acaba o mundo. E a festa da vida chama-se Natal. Já lhes disse que em latim, Natal quer dizer nascer. Claro que o Natal como festa de família continua a ser verdade em muitos lares. Há imensas casas portuguesas em que as pessoas estão a ouvir-me e estão realmente na sua consoada, ou estão a pensar na noite do Natal, ou estão... Mas, em todo caso, hoje o Natal já não é bem isso. Já não é o Natal íntimo, já não é o Natal dos avós e dos netos, porque as casas já são pequenas, já não têm lugar para avós e para netos. Reparem, da moradia do Raulino, que era sempre uma moradia unifamiliar, com rachão primeiro andar e meia dúzia de quartos, e sala de visitas e escritório. Bom, disso passou-se para o T1, o T1 já não tem lugar para os filhos, e o T1, não sei, depois acho que veio o T0, porque no nosso tempo aconteceu isto. Apagou-se o fogo nos lares. Hoje na casa já se não nasce, ninguém nasce em casa, nasce nas maternidades. Hoje em casa já se não morre, ninguém morre em casa, morre num hospital. Hoje em casa já se não come, não, até o pequeno almoço vai-se tomar ao café da esquina. Hoje a casa é um abrigo temporário, porque, de certo modo, hoje a casa já não é para as pessoas, hoje é para o pessoal. O pessoal, o que é que diferencia o pessoal da pessoa? É que a pessoa é irrepetível, cada pessoa é um mundo. O pessoal é uma coletividade, é tudo igual. Para o pessoal basta uma grande colmeia, uma espécie de hangar, onde se depositam as pessoas. É a casa do Le Corbusier, olhem, são as super quadras de Brasília, parecem colmeias, é tudo igual, vivem lá as pessoas. Bom, aí os natais necessariamente são diferentes. Mas isto não quer dizer que tenha acabado o Natal. Eu ouvi aqui há uns anos, na televisão, um jornalista dizer: para o ano já não há Natal, e eu tive pena dele, ele não compreendeu isto. O Natal não celebra só uma festa cristã. O Natal comemora essencialmente o aparecimento da vida, e enquanto houver vida, há de haver Natal. Eu não coleciono natais, realmente não sou colecionador, não tenho a mania da coleção, mas tenho alguns natais, porque achei-os bonitos. Por exemplo, estas duas peças são do Natal, que é atribuída a Machado de Castro. Eu não tenho a certeza, mas realmente são lindíssimas. O Machado de Castro, como sabem, foi o autor dos mais belos presépios portugueses. Tenho ali um outro Natal, que é do mestre José Franco, de Mafra. Tem feito alguns dos mais belos natais do nosso tempo, e reparem, tão bonitos para mim são os natais de José Franco, que são do século XX, como foram os natais de Machado de Castro do século XVIII, e certamente daqui a muito tempo continuará a haver natais. O que me parece realmente importante
é que as pessoas estejam atentas ao significado espiritual deste Natal que nós celebramos. É o Natal que recorda o nascimento de uma criança que veio ao mundo anunciar que os homens são irmãos. Repito isto, porque isto é muito importante. E se os homens são irmãos, ninguém tem o direito de fazer a guerra. Matar um irmão, matar a seu irmão, isso é o fratricídio. E é preciso todos, darmos ombro com ombro, braço com braço, e haver uma unanimidade do mundo para acabar a guerra. É preciso que os homens não continuem a matar-se, a bombardear-se, a destruir-se, a suicidar-se para levar... Não. A paz tem que reinar no mundo. Essa é a grande mensagem do Natal. E neste voto de boas festas que hoje, neste momento, meus queridos amigos, estou a fazer-lhes, o meu desejo ardente e profundo é que, nos próximos anos, os homens continuem, os homens consigam acabar no mundo essa verdadeira lepra, essa praga mortal que se chama a guerra. O Natal é a paz, como dizia um salmo, que formosos são por sobre os montes os pés daquele que anuncia e prega o bem, os pés daquele que anuncia e prega a paz.